Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Fiquei aí uns 10 e alguns dias sem postar vídeo, porque eu tava viajando, passeando, tava lá em Los Angeles, fico pela segunda vez, né, porque eu já fui lá 2 vezes. Fiquei ali uns 7, 8 dias nessa viagem, foi bem divertido, depois eu vou postar 2 fotinhas aqui no canal para vocês verem. Bom, hoje a ideia no canal é eu mostrar para vocês alguns dos livros, materiais didáticos que eu tenho. Eu tirei tudo que eu tinha na minha estante referente a inglês, lembrando que assim, livros didáticos, livros de gramática, vocabulário, tá? Porque eu tenho uma série de livros também, todos em inglês, livros de ficção, livros de fantasia, livros de jogos e, enfim, afins. Esses livros eu não vou abordar aqui. Eu vou fazer algumas recomendações, falar um pouquinho sobre alguns dos materiais que eu tenho, tá? Eu esvaziei ali, ó, a parte de cima, aqui, ó, da estante. Tirei todos os livros, acho que eu tirei todos, referentes a inglês. Ah, não, tem mais ainda. Ainda temos mais. Pois é, não acabou não. Temos mais, agora que eu tô vendo. Eu vendo pela tela, eu descobri que tem mais. Gente, é muito livro, mas enfim. Mas acho que para esse vídeo, já pelo propósito do vídeo, já vai ser bastante suficiente, tá? Eu vou começar primeiro com os livros, com esse livro aqui de gramática. Se você é nível intermediário avançado, recomendo essas coleções do Grammar in Use, que é gramática em uso, tá? Essas coleções de gramática em uso, elas são bastante úteis, né? Porque elas contêm, por exemplo, uma parte explicando, né, o tópico gramatical. Por exemplo, essa parte que eu acabei aqui, ela aborda a concordância entre sujeito e verbo. E depois tem uma série de exercícios. Muito útil. É assim, é a coleção de gramática mais festejada, assim, digamos assim, do mercado. E no final, você tem ainda, no final aqui do livro, você ainda tem, deixa eu ver, esse livro ele tem 100 unidades, tá? Aí eu tô falando, gente, da versão que eu comprei, tá? Eu comprei essa versão aqui, já faz um tempinho. Foi mais ou menos quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu comprei, eu tava construindo uma coleção de bibliografia, né? E eu resolvi comprar. Ela tem 100 unidades, tem uma parte de Grammar Review, de revisão de gramática, importante também, que tem todos os tópicos bem sumarizados. Tem ainda um Study Guide, que é uma parte que, assim, se você não sabe o que estudar, você vai... Eu até sugiro, né, que esse livro é intermediário avançado, no caso avançado, né? Então, é um livro que está todo em inglês. Então, assim, não é recomendado para nível básico, evidentemente. Mas, assim, vamos supor, você está no nível intermediário e quer revisitar ou estudar, aprofundar seus tópicos de gramática. Então, você vai aqui no Study Guide, que fica no final do livro, e você vai ver uma série de exercícios, você vai fazendo. Quando você tiver dúvida quanto à resposta, o que você vai fazer? Você vai estudar aquele tópico. Então é como se fosse um checklist de itens gramaticais que você tem ou não. E todos os exercícios adicionais, tudo tem resposta. Então, não é aquelas coleções de livro que você tem perguntas e tem respostas e... Aliás, que você tem os exercícios e eles não têm resposta. Não, todos esses exercícios têm resposta. Então, da mesma forma que a gente tem o Advanced Grammar in Use, a gente tem também o Basic Grammar in Use,
Temos também o Intermediate Grammar in Use. Eu vou mostrar aqui, o livro está aqui no fundo, tá? Eu coloquei todos os livros aqui na cadeira para ficar fácil de eu pegar. O próximo livro eu recomendo livros voltados para Business English, inglês para negócios. Eu tenho um deles, é este, Market Leader, tá? Que é um curso de inglês para negócios. Então, ele tem ele tem tópicos, né? Tópicos específicos, tem tópicos para conversação, você tem exercícios de listening, de compreensão auditiva. No caso, o livro ele vem com CD, né? Se bem que ninguém usa CD mais, né, gente? Aqui, ó, ele vem com CD aqui no final. E vem vários tópicos de conversação. E tudo que supostamente está no CD, ele está nos audio scripts. Eles têm scripts de áudio que você consegue, que você pode ler e pedir alguém para ler, o professor ler também, né? Me lembra muito um livro de quando comecei a estudar inglês, no nível mais avançado, que era um livro chamado Ideas and Issues, que era um livro com diversas reportagens, né, do mundo real, digamos assim, e era bastante interessante, porque tinha esses tópicos para discussão, ou seja, ele tinha esse formato. Tem reportagens, tá vendo? E tem exercícios, que são exercícios até com situações de conversação. Student A, Student B, estudante A, estudante B. Então, vocês vão intercalando ali, vão conversando. Tem várias sugestões de conversação. Tem vários itens de gramática, mas ele é ótimo para ajudar a aumentar o seu vocabulário de negócio, tá? Esse livro aqui é um dos meus favoritos, né? Além dos Grammar in Use e os Vocabulary in Use, esse é o livro do Michael Swan, que é Practical English Usage, né? Que é o uso de inglês prático, né? Então, assim, eu tenho essa versão, provavelmente o livro deve ter passado por diversas versões, né? Eu tive primeiro contato com esse livro quando eu estava na faculdade, tá? Que eu ia na biblioteca procurar livros de várias áreas, né? Que eu fiz administração, mas eu tinha bastante interesse em inglês e eu conheci esse livro e apaixonei, sou apaixonado por esse livro. Por quê? É um livro que ele explica a gramática através de exemplos, que é a abordagem que eu uso nos meus vídeos aqui do canal. Então, ele é muito interessante, ele é focado em exemplos, ele aprofunda bastante todos os tópicos de gramática. E assim, é uma referência, tá? Assim, é um dos meus livros favoritos. Todos os livros, gente, eles costumam ter um índice remissivo que você pode procurar por palavra, por termo, por categoria de palavras, e ele diz qual página aquele termo está, né? Aquele termo se encontra. Então, você pode estudar, por exemplo, pronomes reflexivos, que a gente já estudou aqui no canal, pronomes relativos. Então, assim, tudo isso está bem esmiuçado, é um livro bem detalhado também para nível avançado, tá? Eu compro preferencialmente livros de nível avançado porque é a minha praia, né? Mas assim, pode ser que tenham alguns livros de nível básico também com essa abordagem. Uma coleção de inglês também que eu adoro é essa aqui, English for Everyone, inglês para todos, tá? Esse capítulo, digamos assim, esse livro, ele é sobre expressões idiomáticas em inglês, tá? Então, é muito bom para você ir aprendendo expressões. Por exemplo, expressões como time's up, tempo acabou, né? Time's up. E ele vem com os desenhinhos, ele é muito bonitinho, ó, bonitinho. Então, ele é separado por categorias. Por exemplo, eating and drinking, comer e beber. Então, ele tem várias expressões idiomáticas, phrasal verbs referentes a comer e beber. E logo depois, tem algumas sugestões de exercício. Então, é muito bom.
Esse livro aqui já seria um nível intermediário também avançado. Tem resposta para todas as perguntas, tá? Então, e essa coleção English for Everyone, ele também tem gramática, tá, gente? Level 1, Beginner. Tem os livros nível 1, iniciante, que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma coleção inteira aqui de English for Everyone, né? Nível básico, nível intermediário, avançado. Tem livro de exercícios, tem livro do professor. Então, assim, provavelmente algumas escolas usam essa coleção como livro didático, né? Continuando, isso aqui também é algo que eu recomendo a todos. Não necessariamente esse, tá? Mas eu recomendo a todos ter uma gramática, um dicionário robusto, né, para consulta. Eu gosto muito deste aqui, Oxford Advanced Learners Dictionary. Hoje em dia, eu não uso muito dicionário físico. Eu tenho uma palavra, eu quero saber, eu vou lá e busco na internet. Mas você sabe como que é a nostalgia, né? Você vai procurando as palavras. E o que eu gosto muito desse dicionário, é que ele tem uma parte de tutorial de escrita. Gente, eu adoro essa parte. Né? Ele explica como escrever, como usar palavras, expressões, como escrever um artigo científico, como escrever uma dissertação, como citar bibliografias, como fazer apresentações orais em inglês, tá? Tudo isso em inglês, como apresentar informação, né? Através de gráficos, através de relatórios. Então ele é muito interessante, eu gosto muito dessa abordagem. E ele ainda tem uma parte ilustrada, tá? Apesar que não é o foco deste dicionário, ele tem uma parte ilustrada com vocabulário e indicando o que é cada objeto. Por exemplo, ele fala que essa parte que eu mostrei é sobre a cidade e o campo, né? City and countryside. E na parte da cidade, ele tem, por exemplo, Clock Tower, torre do relógio. Então ele tem um item aqui, deixa eu ver, cadê o item? Aqui, ó. Tem um item na figurinha que é a torre do relógio, está bem pequenininho. Provavelmente vocês não estão vendo, que é o item 6. Aí ele fala Clock Tower. Então, assim, é bom para aumentar vocabulário, porque você não... Primeiro, você aprende a palavra pelo significado e não pela tradução, né? Gosto muito dessa abordagem. Olha só, gente, é muito legal. Hobbies, roupas. Não é um dicionário ilustrado, mas tem bastante conteúdo ilustrado. Ele é bem grossinho. Eu gosto muito de dicionário. Sempre fui apaixonado por dicionário. Um outro livro que eu tenho é este aqui, né? Business Grammar and Practice, que é gramática para negócios e exercícios, né? E prática, né? Do Michael Duckworth, da Oxford. Então, o que ele tem? Ele tem tópicos gramaticais, ele explica tópicos gramaticais. Por exemplo, esse aqui está explicando verbos mais ing, que são aqueles verbos que, se você tiver um verbo depois, ele vem com ing. Gente, a gente já abordou isso muito aqui no canal, né? Gente, eu adoro inglês. E depois tem exercícios de prática, mas só que os exercícios, eles são focados em inglês para negócios. Então, por exemplo, esse aqui tem um e-mail, né? Que você está enviando sobre um projeto de publicação na internet. Então, assim, ele é todo baseado em inglês para negócios. É um dos livros também que eu tenho, tá? Próximo item. Lembra que eu falei com vocês que uma das minhas coleções favoritas, ela se chama In Use, em uso. Então, você tem o English Grammar in Use, que é a gramática em uso. E tem também o English Pronunciation in Use, Advanced, que eu comprei também para praticar pronúncia. Então, ele é focado em pronúncia e em entonação.
Por exemplo, ele fala como quando você tem um rising intonation, quando a frase ela termina com uma entonação para cima ou para baixo. Ele explica para vocês como pronunciar. Ele vem com CD também, né? Ele vem com set de CDs. Ele tá aqui em algum lugar, acho que ele tá aqui. Ele vem com set de CDs, eles vem com 5 CDs. Né? Ah, mas ninguém usa CD mais. Com certeza alguém deve ter, né, gente? E é importante, olha só que interessante, né? Que essa coleção in use é da Cambridge. Olha só, você tem o pronunciation in use, pronúncia em uso. Provavelmente, eu não consultei antes de fazer esse vídeo, mas provavelmente eles têm uma versão mais moderna, porque ninguém mais usa CD praticamente. Mas eu tenho, né? Então, assim, eles devem ter alguma solução para isso, mas eu não sei se tem. Mas só para vocês verem, tem a coleção de pronúncia, tem a coleção de gramática. Eu tenho essa aqui, mais uma versão mais antiga, eu vou mostrar para vocês. E tem o Advanced, mas tem também a gramática nível básico. Mas mesmo a gramática nível básico deles é uma gramática inteiramente em inglês, tá, gente? Tem uma versão, eu tô lembrando aqui, tem uma versão do English Grammar in Use, que é a gramática em uso, que ela tem explicação em português. Eu já vi isso na época, antes da pandemia, quando tinha livraria, né? Eu ficava, que curioso, tem uma versão aqui, deixa eu ver. E ela tem explicações em português. Se você encontrar, eu recomendo, tá? Provavelmente você deve achar na Amazon da vida. Então, para nível básico, essa. Para nível intermediário, avançado, essa. E para nível avançado, essa. E pronúncia, eu não sei se eles deram uma solução diferente, porque pronúncia depende muito de CD, de você ouvir o áudio, né? Aí eu não sei dizer. Mas assim, a parte teórica explicando rise intonation, né? A entonação crescente, se ela é crescente, se ela não é, se a sílaba tônica é na frente ou na atrás. É um livro bem mais detalhado, mas você ouvindo os exemplos, você aprende muita coisa. Então, é um livro que está também na minha coleção. Esse aqui é um livro que eu achei também nas internets da vida, que são American Idioms, que é expressões idiomáticas em inglês. Então, assim, teve um período que eu comprava bastante livros de expressões idiomáticas, eu gosto muito, né? E esse aqui é um livro com explicação em português, muito bom, porque qualquer livro similar com esse tópico, né? Não necessariamente esse, porque ele tem a expressão, ele explica o que significa a expressão com explicação em português, tem um exemplo, tem a tradução do exemplo. Olha só, muito bom. E ainda ele tem os practice sets, que são exercícios, né? Conjunto de exercícios para você praticar. Então é muito bom também. Outro livro que eu gostei também bastante de adquirir é esse aqui, ó. The Ultimate Phrasal Verb Book. É um livro focado em phrasal verbs, expressões idiomáticas, mas assim, verbos frasais, né? Que é a combinação de verbo com preposição. E ele é focado na preparação de exames como TOEFL, como TOEIC, como, assim, todos esses exames principais de proficiência, né? Do ESL ou EFL, né? Barron's, né? Essa editora aqui, ela tem vários livros de preparação para TOEFL. Então, assim, você acha bastante isso. Eu achava isso bastante nas livrarias da vida, né? E ele é muito bom, por quê? Vou mostrar para vocês. Ele tem por temas, por exemplo, verbos frasais seguidos por ing. Então, ele explica o que é. Tem exemplos, tem uma série de exemplos de phrasal verbs e depois tem exercícios, tá? Deixa eu ver se tem exercícios aqui, ó. Tem uma série de exercícios. No final do livro, ele tem também as respostas para todos os exercícios. Então, muito bom, é um livro de referência, tá? Para você consultar.
Essa gramática aqui é uma gramática xodózinha minha, é bem xodó, porque me foi dada pelo meu falecido terapeuta lá em João Molevade, né, quando eu morava lá. Ele me deu de presente essa gramática, então assim, é um dos meus xodós também. É uma gramática em inglês, né, evidentemente, toda em inglês. Assim, é uma gramática mais antiga, tá, gente? Ela tem o tópico da gramática, depois exercícios. Então, assim, gramática. É uma das gramáticas, me deu de presente, eu fiquei muito feliz na época. E ainda sou muito grato a ele por tudo, né, que ele me proporcionou. Então, assim, né, inclusive tem vários tópicos que eu fazia exercício, fazia as observações. Então, qualquer gramática, assim, deixa eu ver quem que publicou essa gramática. Eu confesso a vocês que eu não conheço muito essa editora, né? The Heinemann English Grammar. Não conheço muito essa editora, mas essa gramática eu ganhei de presente. Outros livros também que eu ganhei de presente. Tem vários livros que eu ganhei de presente também, mas depois eu vou mostrar. A Longman, ela publica diversos livros didáticos, né? E essa coleção de livros didáticos, ela chama Meridian Plus. É uma coleção antiga. Estou mostrando aqui só por curiosidade, tá? Eu não sei se tem uma versão moderna desse. Esse livro é antigo, tá? Antigo, ali é de... Também foi presente desse terapeuta, amigo meu. Esse livro é de 1988, tá? Essa coleção. Mas é só para dar um exemplo que, assim, desde a quinta série, né, desde o ensino médio, que a gente tem esse tipo de livro, tá? Livros de ensino médio, ensino fundamental, eles têm bastante esse formato. Por exemplo, nível básico, intermediário, avançado. Esses aqui são os livros do aluno. Eu estou mostrando esses livros só para vocês entenderem o modelo. E na época era bastante comum, não sei se é muito comum, ter uns livros de exercícios. Então tem esses livros aqui de exercícios também, nível básico, intermediário e avançado. Então todas as editoras, principais editoras, têm livros desse jeito. Outro livro também, que é um guia para estudantes que estão aplicando, né, que vão fazer a prova do TOEFL, prova de proficiência do Cambridge, por aí vai. Tem livros como esse de preparação. Esse livro também é da Barron's, tá? E é um livro The Ins and Outs of Prepositions, que é um livro focado em preposições. Eu sou apaixonado por preposições, né? Gente, tem umas contas de 1900 bolinhas aqui. Então, ele é separado por tópicos, ele explica tudo direitinho, tem vários exemplos, tem exercícios, ou não tem exercícios, eu não lembro, tem exercícios também, e tem um glossário. Gente, é muito bom livro com glossário, porque preposição, ele tem a questão da concordância nominal, concordância verbal, verbo nominal. Então, essas coisas você aprende com livros. E esse livro é um livro focado em preposição. Sou apaixonado por preposição. Outro livro de inglês para negócios que eu tenho é esse aqui. Né? Presentations and Meetings in English. Apresentações e reuniões em inglês também. É um livro que eu adquiri depois que eu vim para o Rio. É um livro que tem uma série de tópicos, por exemplo, Modern Presentations for Conversation. Tá vendo? Aí ele fala da internet, perfil das pessoas, sistema de franquia, marketing. Então ele fala de vários tópicos de negócio. Tem tutoriais, tem exercícios, tá? Tem sugestões de conversação, por exemplo, estratégias de vendas. Então, ele tem uma sugestão também para você fazer diálogos. Então, ele ajuda nessa construção. Livros de inglês para negócios eu gosto bastante também. E complementando,
Também a coleção em uso da Cambridge, tem esse também, Business Vocabulary in Use, vocabulário de negócios em uso, que também tem os níveis básico, intermediário, aqui ó, tem esse aqui que é intermediário, que inclusive o autor é o mesmo autor daquele livro que eu mostrei para vocês, né, lá no início, sobre uso prático do inglês, né? É o Bill Mascow, né? Tem um livro para testar também o vocabulário de negócios no nível intermediário e tem também o avançado. Eu comprei o avançado, tá? Então ele tem os tópicos e também tem sugestão de exercícios. Por exemplo, na unidade 43 aqui tem Green Issues, questões verdes, né? Que tem a ver com conservação do meio ambiente, que também está muito em voga hoje em dia. Então ele tem vários tópicos de conversação e sugestões, exercícios, tá? Também vem com um conjunto de respostas. Tenho também esse English Vocabulary in Use, Upper Intermediate, tá? Que é um livro de vocabulário em uso, do nível intermediário acima, né? Que é upper Intermediate quer dizer que é um intermediário quase avançado ou avançado. Eu comprei esse livro porque é um livro bastante interessante. Ele tem, por exemplo, expressões idiomáticas, tá? Para elogiar, para criticar alguém. E ele vem vários exemplos, vem exercícios. Então, ele segue aquela lógica dos livros em uso, tá? Então, esse livro, por exemplo, ele tem quantas unidades? 100 unidades. Tem o Answer Key, né, com as respostas. E também tem índice remissivo com as palavras, principais palavras, para você poder aprender. Então, tudo isso ajuda você a ampliar vocabulário, gente, porque não adianta. Aprender vocabulário em inglês não é só com os livros didáticos da época que você estudou, né? Inglês. Você tem que ampliar seus horizontes. Hoje em dia, com a internet, você nem precisa tanto de livro. Eu que sou, né, um old-fashioned, né? Eu que sou mais da velha guarda. Gente, eu adoro livros visuais. E esse aqui é um dicionário visual, né, da Merriam-Webster's, segunda edição, que tem 25 mil definições e 8 mil ilustrações. Olha só, um livro todo coloridinho, tem vocabulário de tudo quanto é coisa que você imaginar. Por exemplo, trucking, transporte, notas musicais em inglês. Tem muita coisa aqui, ó. Aí eu vou abrindo aqui, né? Ó, comida processada, tem tudo também bem detalhado, corpo humano. Então, assim, gramática visual. Gramática. Livro de vocabulário visual para consulta. Esse aqui. Gosto bastante. Tem. Adquiri. Não, já faz alguns anos, né? Mas eu gosto muito também. Tem esse livro também, que é da cultura inglesa. Eu comprei porque ele tinha um foco Upper Intermediate e Advanced, né? Nível intermediário e avançado. E é um livro didático. Eu gosto muito de livros didáticos. De tempos em tempos eu comprava, né? Tem o tópico, né? Com vocabulário. Depois tem listening e gramática, né? Compreensão auditiva e gramática. Tem exercícios. Vem com CD. Então esse livro, esse tipo de livro, ele provavelmente é um livro didático que a cultura inglesa usa. Mas eu tenho porque eu comprei na época, na Saraiva, quando ainda existia, né? As lojas físicas, né? Hoje não tem. Temos esse aqui, né? Que é o clássico English Grammar in Use. Só que esse livro aqui é com foco em intermediário. Então, ele é um intermediário. Eu tenho um avançado, que é o livro verde, e um intermediário. Esse livro é bem antigo, tá, gente? Quando eu ainda não tinha vindo pro Rio. Ele é bem antigo. E ele é de 1997, tá? Este livro especificamente. Mas qual que é a abordagem dele? É a mesma que eu falei. Explicação,
exercícios, né? Esse aqui está explicando all of, most of, no, none. E ele é todo em inglês, né? Ele é intermediário e avançado. Os vídeos que eu gravo aqui no canal, eles têm muitos exemplos de referência destes livros em news, tá, gente? Então, eu recomendo que vocês tenham. Por exemplo, olha só que interessante, a listinha de phrasal verbs, né? Que os verbos a listinha de verbos irregulares, perdão, né? Todo livro tem. Você tem os apêndices, né? Os apêndices, appendix, explicando o resumo da gramática. E depois você tem os exercícios adicionais e tem um study guide, que é o guia de estudos, em que você vai saber em que nível, se você deve estudar aquele tópico. Se você errar muitos exercícios, você deve voltar e revisitar. Então, são livros de referência. Esse livro provavelmente não está com essa roupagem mais, né? Ele está com aquela roupagem mais nova que eu mostrei, que está em algum livro que eu joguei aqui no chão. O livro mais valioso financeiramente da minha coleção é esse aqui, porque foi um livro caríssimo que eu comprei na época, né? Longman, Grammar of Spoken and Written English, que é a gramática falada e escrita em inglês da Longman. Então, ele é um livro que ele é muito interessante. Ele é no estilo do livro do Practical Grammar, né? É Practical, já esqueci o nome do livro. Que é aquele livro com as referências que você tem. Olha só que interessante. Você tem a explicação do que é o tópico que você está estudando. Depois ele tem exemplos da vida real, né? Ele não tem exemplos teóricos. Ele pega exemplos de gramática, de notícias, exemplos acadêmicos. Então, assim, ele fala, inclusive, a probabilidade daquela palavra aparecer, se ele é um termo convencional, se ele é um termo que é usado em exemplos de ficção, de livros, em notícias ou termos acadêmicos. Então, ele é um livro muito rico, tá? Muito rico. Ele explica muito detalhadamente a gramática. É o livro mais caro que eu tenho. Eu não sei quanto que ele custa hoje, mas eu não sei nem se ele aumentou de preço ou diminuiu de preço, mas na época eu paguei bem caro por ele. Bem caro. Em 2000 e bolinha, eu acho que eu paguei uns 500, 600 reais. Não sei quanto que ele custa hoje. Eu lembro que um tempo atrás eu cheguei a ver, olha, ele vem com essa capinha aqui. Mas ele é um livro de consulta, assim, ele é um dos meus xodós de livro de gramática que eu tenho. Mais livros do Barron's de referência, né? São esses livros, né, do TOEFL, IBTs, livros de preparação. Aqui eu estou mostrando uma versão que eu tenho, mas tem vários livros, você encontra na Amazon e nos sites aí. Tem um livro que eu nem tirei de lá, que é um livro do TOEFL mais recente. Mas aqui eu estou mostrando aqui só um exemplo, tá? Esse aqui foi da edição 2008-2009. Ele tem um teste completo com todos. Eu confesso a vocês que eu nem cheguei a usar esse livro. Tá? Eu fiz o TOEFL meio que na cara dura, mas eu gosto de ter os exemplares para ficar estudando gramática, para estudar vocabulário na vida real. E ele também tem CD de áudio, tá? Com o áudio do exame. Então, para quem está se preparando para exame, é interessante ter. Outro livro também, tipo de livros que eu gosto, né? 1100 Words You Need to Know, né? Que são as 1100 palavras que você precisa saber. Essas coletâneas de palavras mais frequentes, palavras mais usadas, eu gosto muito, muito mesmo. E ele tem, olha só que interessante, ele tem um plano de estudos, por exemplo, a semana 35, dia 3. Aí você tem um texto e depois você tem que pegar as palavras novas que aparecem nesse texto, que são essas palavras aqui, e fazer exercício com elas para ver se você aprendeu. Então, assim, ele é um livro bastante prático, eu gosto muito da metodologia desse livro. Muito, 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 muito mesmo.
Tem exames de revisão, tem exames finais, então assim, ele é um plano de estudos para 40 e tantas semanas, né? 40 e quantas? Ele é um plano de estudos para 46 semanas. E tem as palavras mais frequentes que aparecem em testes. Então, eu gosto de livros assim, também. Né? Livros com referências de vocabulário. English Collocations in Use Advanced. Também é uma outra vertente que eles lançaram depois. Pode ser até, gente, que hoje em dia tem até mais tipos de livros. Que eu já mostrei para vocês. Vocabulary in Use, vocabulário em uso. Grammar in Use. Phrasal verbs, Business English in Use. Pronunciation in Use. E também temos as colocações em inglês em uso. Então, olha, tá vendo? Provavelmente são coletâneas novas, tá vendo? Ó, a gramática avançada em uso, que eu já mostrei para vocês. Expressões idiomáticas, phrasal verbs. Então, todos esses tipos de livro eu gosto bastante. Né? Livros para descrever grupos e quantidades. Aliás, essa lição ela descreve grupos e quantidades. E tem uma série de vocabulário, de palavras relacionadas, exercícios. Né? Então, eu gosto muito desses livros assim. E para fechar, eu achava que eu tinha jogado esses livros fora. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês, né, conhecerem, livros da época que eu estudava inglês. Esse livro aqui é da FISC, né? 2002 e 2003. Porque o que acontece? Eu entrei no básico 2, né? Quando eu entrei no curso de inglês, em 1997, eu lembro até hoje, curso de inglês é o curso pago fora, né? Eu fiz o básico 2 e o intermediário 1. Acho que esses livros eu não guardei. Ou provavelmente eu guardei e está em algum lugar aqui escondido. Porque eu guardo essas coisas, né? Antigo. Então, eu fiz o básico intermediário 1, né? Que cada tópico, né? Cada fase durava 6 meses. Não sei hoje como é que é. Aí, o que aconteceu? Passou um ano. Né? Meus pais não tinham, na época, condição de continuar pagando, porque o curso de inglês é caríssimo na época, né? Eu não sei se hoje ainda é caro, mas é caríssimo. Então, eu fiz um ano, parei, mas continuei estudando inglês na escola, certo? E eu sou um entusiasta de inglês desde 1900 bolinha. Aí, o que acontece? 97, certo? Eu fiz o básico 2, intermediário 1. Aí, 98, 99, 2000, 2001, 2001. Não, 98, 99, 2000. 3 anos. Eu fiquei sem estudar inglês pagando. Depois, né, eu comecei a fazer... Se bem que 2001 eu ainda não tinha começado a trabalhar. 2001 eu ainda estava desempregado, né? Não tinha tido experiência de primeiro emprego. Aí eu fiz um curso do CCAA. Fiz 2 livros. Não sei se eu tenho os livros guardados, gente. Não estão aqui, não está aqui na minha... Deve estar guardado em alguma das minhas espelucas aqui. Aí eu fiz 2 tópicos do CCAA. E depois, em 2002, eu voltei a estudar na FISC. Aí o que aconteceu? No Avançado 1, esse livro aqui é um livro de 2000 e... Não, esse livro, eu usei esse livro em 2002, tá? Isso aqui é mais por curiosidade, tá, gente? Só de curiosidade, olha só como que os livros eram, né? E também, e tinha o dilema também dos CDs, que você comprava material didático, CD separado. Aí tinha a opção de você comprar ou CD ou a fita cassete. Tudo caríssimo, né? Caríssimo. Na época do básico era pior ainda. Na época, 1997, meados de 97.
que eu fiz o 2 tópicos. Então eu fiz o básico 1, básico 2, eu já comecei no básico 2, eu já pulei o básico 1. Básico 2, intermediário 1, ok. Aí eu fiquei esse tempo sem fazer inglês. Quando eu voltei, eu fiz um placement test, que é um teste de nivelamento. E aí falaram, não, você já pode pular o intermediário 2, não precisa fazer, você vai para o avançado. Então eu já fui direto para avançado. Mas também eu tinha feito inglês no CCAA, mas eu fiz um nível abaixo, sabe? Eu tive que descer um nível, porque a escola ainda não oferecia um nível mais avançado. Ah, eu fiz avançado 1. Então os livros, eles eram bem pouco atrativos, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por esses livros. Porque foi aqui que eu aprendi muitos phrasal verbs que eu aprendi aqui, eu nunca mais esqueci. Então tem avançado 1, tem o avançado 2, né? Isso aqui foi em 2002, tá? E em 2003 teve um intensivão, né? Que foi esse Focus on FISC Final, que é o foco no exame final da FISC. Tem esse livro aqui, tem até meu nomezinho aqui. Aí eu tenho esses livros guardados. E no final eu fiz um teste final, né, de certificação, ok. E mais pra frente eu fiz meu primeiro exame de proficiência, acho que foi em 2000 e quanto? Eu fiz o TOEFL pela primeira vez, com pontuação altíssima. Fiz também o FISC Proficiency, tenho certificados guardados em algum lugar até hoje. Bom, gente, é isso. Tirei todos os livros, assim, diretamente relacionados em inglês que estão guardados ali. Deve ter... já achei mais um livrinho aqui, mas você sabe aqueles livrinhos de bolso pequenininho? Aqui, ó. Aprenda gírias e expressões em inglês. Sabe esses livrinhos pequenininhos que você encontra em banca de revista? Aí eu comprava tudo, gente. Então eu tenho esse tanto de livro aqui que eu... Tem todas essas referências, não se limitam a essas referências, porque eu também tenho livros em inglês mesmo, né, que eu gosto, livros de inglês para negócios, de teoria da administração, de psicologia, livros referentes a jogos, né, RPG de mesa. Então tem uma coleção, quadrinhos em inglês, tem muita coisa que está espalhada aqui, está espalhada aqui, está espalhado no outro compartimento aqui, tem um rack aqui que tá cheio de livro, tem um zilhão de livros, então é isso. Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês algumas referências que eu tenho em inglês e recomendações. Nem todos os livros, eu não sei se... mas pelo menos a coleção E-News, ela é bastante vendida até hoje, tá? É uma referência muito boa. E tem essas referências mais novas também que eu mostrei para vocês, que eu comprei de 2008 para cá. Tem muito livro interessante. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, se der, né, que eu vou fazer uma mini viagem, mas também não é viagem para o exterior, né? Mas é mini viagem, né, para visitar meus pais. Eu vou provavelmente gravar mais um vídeo, né, se eu tiver disposto. Eu voltei de viagem exausto, tanto que hoje eu acordei 1h da tarde, para vocês terem uma ideia. Porque o fuso horário lá em Los Angeles, ele é 5 horas de diferença. 4 horas ou 5 horas de diferença, não sei. Então, assim, é uma diferença muito grande. E viagem de avião, com escala, com diabo a 4, mas foi muito bom. Depois eu vou postar algumas minhas fotos favoritas aqui no YouTube, né? Como tópico para vocês verem. E depois a gente continua a gravar os vídeos de gramática, tá bom? Esse é um vídeo de vocabulário, gramática, inglês para negócios, tudo relacionado em inglês. Espero que vocês aproveitem bastante. O canal não morreu, é porque eu realmente fiz uma viagem, então eu parei de gravar, tá bom? See you next time. Até a próxima.